Nossa aula de hoje é sobre a estrutura de um projeto de pesquisa. Sou o professor Daniel Nascimento e Silva, do Instituto Federal do Amazonas. A primeira coisa que temos que saber na aula de hoje é o que é um projeto de pesquisa. A gente diz nas comunidades científicas que um projeto de pesquisa científica é um plano detalhado de como uma investigação científica será realizada. O projeto diz o que a pesquisa pretende alcançar e como será alcançado. Então, basicamente, um projeto de pesquisa diz o que vai ser feito e como vai ser feito. Por isso a gente fala também que o projeto é um roteiro, onde aparecem os objetivos, a metodologia, o cronograma de atividades e o quadro de custeio da pesquisa. É justamente isso o que este vídeo vai mostrar. Vejamos quais são as partes de um projeto de pesquisa. Basicamente, as partes dos projetos de pesquisa científicas são divididas em três, também chamadas de elementos, né? Então, existem os elementos pré-textuais, né? Que são aqueles que aparecem naturalmente antes do texto do projeto. Esses elementos geralmente são o título e o subtítulo do projeto, a autoria, quem são os autores, a afiliação, quais são as instituições que esses autores fazem parte, quais são os dados pessoais para que a gente possa contatar esses autores, quais são os dados literários e científicos, né, que esses autores têm, por exemplo, quais são as plataformas que eu posso encontrar os estudos que eles já realizaram, as publicações que eles já fizeram, e o resumo do projeto. Esses são os elementos pré-textuais. Os elementos textuais são o texto propriamente dito, é o projeto propriamente dito. Então, o projeto ele é constituído da introdução, a arquitetura teórica, a metodologia, o cronograma de atividades, o quadro de custeio e as referências. E a terceira parte são os elementos pós-textuais, que aparecem depois do texto do projeto. São vários os elementos pós-textuais possíveis, mas os mais comuns são os instrumentos de coleta de dados, como questionário, formulário, roteiro de entrevista, por aí vai. Os TCLS, que são os termos de consentimento livre e esclarecido. E as cartas convite, que são aquelas enviadas para uma organização ou para as pessoas, pedindo autorização para que a pesquisa seja realizada ali, ou que elas participem da pesquisa. Agora vamos ver cada um dos componentes desses elementos. Começamos com os elementos pré-textuais. O primeiro elemento pré-textual é uma dupla, é o título e o subtítulo. O subtítulo, se houver. O título, na verdade, ele é o objetivo geral do estudo com algumas adaptações. Vejam esse exemplo. O objetivo geral é avaliar o grau de satisfação dos alunos de logística com as metodologias de ensino utilizadas pelo corpo docente do curso. Esse é o objetivo geral. Então veja o título como fica. Avaliação do grau de satisfação dos alunos de logística com as metodologias de ensino utilizadas pelo corpo docente do curso.
Quais foram as adaptações aqui? O verbo avaliar do objetivo geral foi transformado em avaliação, um nome, um substantivo. E o artigo definido que precede grau foi acrescentado a preposição de. Então ficou avaliação do. E o resto permanece absolutamente igual. Autoria. Autoria nada mais é do que o nome completo dos pesquisadores que realizarão a pesquisa. É nome completo, não pode abreviar. Se o autor tiver nome bibliográfico, ele vai colocar o nome bibliográfico, mas não pode abreviar. Exemplo: Ana Maria de Oliveira Pinto, Benta Cruz Machado Silva, Clésio Lima de Pádua. Nome completo. Afiliação. Afiliação é o vínculo, é a instituição, o nome da instituição e a subunidade dessa instituição é onde os pesquisadores trabalham, ao que estejam vinculados. Exemplo: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus, Distrito Industrial. Dados pessoais dos autores. Basicamente, são os endereços eletrônicos e o telefônico dos autores do projeto. Esses dados servem para que as pessoas possam entrar em contato com os pesquisadores. Exemplo: Ana Maria de Oliveira Pinto. Aqui tem o e-mail e logo em seguida o número de telefone, tudo inventado, mas que é uma imagem de como é que fica no projeto. Dados literários e científicos dos autores. São as páginas pessoais de cadastro dos pesquisadores em bases como o Orchid e a plataforma Lattes. Exemplo de dados literários e científicos. Ana Maria de Oliveira Pinto. Está aqui o link para o currículo Lattes e está aqui o link para a plataforma Orchid. A mesma coisa para os demais autores. Esses autores são todos fictícios. Aqui está um exemplo de como ficam os elementos, esses elementos pré-textuais. Aqui em cima está o título do projeto, embaixo, em grande, a palavra projeto de pesquisa. Logo em seguida, o nome de cada um dos autores, a afiliação, o telefone para contato, o e-mail e o Orchid. Aqui nós não colocamos o link do currículo Lattes, mas fica assim. E o resumo? O resumo é o último dos elementos pré-textuais. Ele é a síntese da proposta de pesquisa. Os cientistas, pela simples leitura de um resumo de um projeto de pesquisa, eles são capazes, um cientista bem experiente é capaz de dizer se esse projeto é viável ou não. Então, basicamente, são essas as informações que tem que ser colocadas no resumo. Ele tem que começar com o objetivo geral do estudo, que é o que o estudo pretende alcançar. Logo em seguida, o referencial teórico, que é a base de teoria que vai dar suporte para o estudo. Em seguida, os principais passos do método, as principais etapas do método que vai ser utilizado para gerar os resultados pretendidos. E depois os resultados esperados, que são as descobertas que a pesquisa pretende gerar. E a última parte são as palavras-chave, que geralmente são as 5 palavras que mais se repetem no projeto. Aqui está um exemplo, como fica o resumo atualmente. E os elementos textuais? Aqui está errado. E os elementos textuais? A primeira, a introdução. Tá? A introdução, ela é a parte do projeto de pesquisa
em que a gente coloca as seguintes informações. Primeiro, o contexto teórico do estudo. Tá? Nesse contexto teórico, a gente sintetiza como é que está o estado da arte, o conhecimento naquela área, o que é que ela abrange. Logo em seguida, a gente escreve outro parágrafo mostrando o contexto prático do estudo. O terceiro parágrafo vem com o problema, não é? A pergunta de pesquisa explicada, detalhada ali, o que é que a gente pretende responder, a pergunta que a gente pretende responder. Em seguida, os objetivos do estudo, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. E termina a introdução mostrando o que é que levou os pesquisadores a pretender fazer aquela pesquisa, quais são as justificativas, o que é que justifica realizar aquele estudo. Agora, umas observações em relação à introdução. A primeira é que ela deve ser a última parte do projeto de pesquisa a ser escrita. Não é possível escrever uma introdução sem todo o projeto estar pronto. Todas as outras partes estarem prontas. Vocês vão já ver por quê. A segunda observação é que todo o projeto deve ser escrito com verbos no futuro. Porque é um projeto, é o que vai ser feito. Tá? Então, os verbos serão feitos, serão utilizados, serão aplicados, serão realizados e por aí vai. Então, essa é a primeira parte dos elementos textuais. A segunda parte é a arquitetura teórica, também chamado de ensaio teórico. A lógica é a seguinte: na introdução é apresentada, em forma de objetivo geral, a pergunta de pesquisa, um problema que precisa de resposta. Na arquitetura teórica, a gente vai apresentar uma resposta possível àquela pergunta, mas com o manuseio dos conhecimentos que a ciência tem até agora. Então, a arquitetura teórica é um ensaio de explicação para aquela pergunta que aparece na introdução. Tá? Essa parte também é chamada de referencial teórico e revisão da literatura. Ela apresenta uma síntese completa do que a ciência sabe agora, atualmente, sobre os fenômenos envolvidos no problema de pesquisa. Então, se a pesquisa é sobre satisfação de clientes, ela vai mostrar tudo o que a ciência universal sabe sobre satisfação de clientes nesse momento. Tá? Então, aqui entra tudo que é atual, nada de coisa velha. A ciência é feita com conhecimentos novos, atuais. Ela deve ser possível, o que está escrito, né, aqui nessa parte, deve ser possível fazer um desenho. Então, a arquitetura, por isso que a arquitetura é arquitetônico, parecido como os arquitetos, para construir um prédio, eles fazem primeiro um desenho. Da mesma forma, aqui na arquitetura teórica, o que a gente escrever tem que permitir fazer um desenho onde apareçam as relações lógicas, hipotéticas que o estudo vai testar. Então, todas as hipóteses que o estudo de campo vai realizar tem que aparecer aqui no desenho. Então, resumidamente, a arquitetura teórica é uma resposta teórica, hipotética, presumida da pergunta de pesquisa. Algumas observações. Observação 1. Mais ou menos 90% de todas as referências desta parte devem ser de estudos científicos publicados nos últimos 3 anos.
A ciência se faz com conhecimento atual. Segunda coisa, 80% de todas as referências devem ser de estudos publicados em inglês, porque a ciência fala em inglês. Observação 3. Só se deve utilizar livros de metodologias recentes, dos últimos 5 anos. Nada de utilizar livros de metodologias velhos, porque a ciência atualiza os métodos o tempo todo. E nada de utilizar livros, porque livros, o que está nos livros, são coisas muito antigas. Eles têm mais sentidos pedagógicos e reflexivos. A não ser que o livro seja de coletâneas de estudos científicos recentes, publicados nos últimos 3 anos de preferência. Observação 4. Preferencialmente, tanto os artigos quanto os livros ou capítulos de livros devem ter um DOI, um Digital Object Identifier, para que os editores e os revisores, quando forem avaliar o nosso projeto, possam acessar o texto original. A terceira parte dos elementos textuais é a metodologia. Nessa parte, devemos detalhar. Essa parte ela serve para detalhar como cada resultado da pesquisa vai ser alcançado. Porque através da metodologia, que outros pesquisadores, se desconfiarem dos nossos resultados, eles têm que ser capazes de refazer o nosso estudo. Então, por isso, a metodologia tem que apresentar, primeiro, a caracterização do estudo, né? Saber se o estudo é qualitativo, quantitativo, qual é o nível de análise, qual é a unidade de análise, qual é a perspectiva de análise e assim por diante. Segundo, tem que colocar cada uma das questões norteadoras, que são as perguntas que vão ser respondidas para alcançar os objetivos específicos. Tem que colocar um fluxograma detalhado com cada etapa que foi percorrida, desde o planejamento da pesquisa até a publicação, que a gente chama de desenho do estudo. Se a pesquisa ela for entrevistar pessoas, algumas poucas pessoas, nós temos que descrever cada uma dessas pessoas, que nós chamamos de sujeitos. Se for uma pesquisa de levantamento, forem pesquisadas centenas, milhares de pessoas, a gente tem que dizer o tamanho da população e como a amostra foi calculada e como cada elemento da amostra foi encontrado para preencher os questionários. Tem que dizer também quais foram os instrumentos de coleta de dados utilizados, como eles foram elaborados e como eles foram testados para aferir a sua validade e fidedignidade. Também tem que colocar na metodologia como os dados foram coletados, detalhar passo a passo como os dados foram coletados. Também tem que descrever cada uma das técnicas de análise e organização dos dados. Em seguida, é preciso descrever e demonstrar cada uma das técnicas de geração dos resultados da pesquisa. Também, em seguida, é preciso descrever e demonstrar cada uma das estratégias utilizadas para a interpretação dos resultados. Interpretar resultados significa mostrar o que cada resultado quer dizer. E, finalmente, tem que dizer quais são as limitações do estudo,
não são erros do estudo, são os limites explicativos. A partir dali já não vale, já não tem sentido qualquer tipo de inferência. A outra parte que compõe os elementos textuais é o cronograma de atividades. O cronograma de atividades é um quadro, uma tabela, que especifica cada atividade a ser desenvolvida, lista todas elas. E também diz para cada uma delas quando essa etapa vai iniciar e quando ela vai terminar. Uma coisa importante é que cada atividade deve ter a mesma unidade de tempo. Tá? Então, se as atividades forem desenvolvidas diariamente, elas vão ter a medida por dia. Semanalmente, por semana. E assim por diante. Vejam esse exemplo aqui. Nessa primeira coluna estão as etapas que vão ser desenvolvidas, todas listadas aqui, e nas outras colunas menores, as semanas, que são notadas como S1, S2, S3 e assim sucessivamente. Então, esse projeto vai ser desenvolvido em 10 semanas. Tá? Então, veja que a primeira atividade, planejamento da pesquisa bibliográfica, vai ser feita em uma semana, ao mesmo tempo que vai ser elaborado o protocolo do levantamento bibliográfico. É provável que, à medida que for feito o planejamento da pesquisa bibliográfica, também vai ser feito a elaboração do protocolo. Então, é por isso que os dois estão juntos na primeira semana. A mesma coisa acontece com as atividades de coleta dos dados e organização dos dados. Tá? Mesmo unidade de medida, pode ver semanas do início ao fim. O quadro de custeio é o penúltimo componente dos elementos textuais. Ele também é uma tabela que contém, na primeira coluna, a lista de todos os materiais e serviços que deverão ser adquiridos e utilizados para a realização do estudo. Cada item de custo deve especificar a unidade de medida, como metro, unidade, resma, quilos, e a sua respectiva quantidade. 2 quilos, 3 metros, 50 caixas, 10 resmas. Também na coluna de valor unitário deve-se dizer quanto custa cada unidade de medida. Quanto custa uma resma de papel? Quanto custa 1 metro de VGA? Quanto custa uma cópia de Xerox? Tá? Na coluna de valor total ou custo total, deve-se multiplicar a quantidade de unidades pelo valor unitário. O custo total é a soma de todos os valores totais. E, finalmente, o último elemento textual são as referências. As referências, ela é uma lista de todas as obras citadas no projeto. Essa lista tem que estar em ordem alfabética, em conformidade com as regras da ABNT, principalmente da NBR 10.520, que foi publicada em 2023. Aqui está um exemplo de referências, pode ver. Tá? Só que essa daqui está em modelo APA. Eu esqueci de substituir, mas pode ver que em ordem alfabética. E, finalmente, os elementos pós-textuais. Aqui, o questionário de pesquisa. É muito comum
Eu resolvi colocar aqui o questionário de pesquisa porque ele é o mais comum de se colocar em anexo. Tá? E aqui algumas considerações. Os questionários eles são utilizados para entrevistar pessoas, direta ou indiretamente. A gente entrevista uma pessoa de forma direta quando a gente faz a pergunta, a pessoa responde e a gente anota a resposta. Tá? A gente faz uma entrevista indireta quando a pessoa mesma lê a pergunta e a própria pessoa escreve a resposta. Tá? Por essa razão, existem dois tipos de entrevistas. As entrevistas estruturadas, em que o questionário vai apresentar a pergunta e todas as respostas possíveis para aquela pergunta. O segundo tipo de questionário são utilizados para as entrevistas semi-estruturadas. Nesse tipo de questionário, o pesquisador só conhece a pergunta. Ele não sabe quais são as respostas possíveis. Por isso ela fica em branco ali para ele, o pesquisador, escrever quando o entrevistado responder ou o próprio entrevistado responder. Vejamos os exemplos. Veja esse questionário aqui. Está aqui a pergunta, idade em anos completos, e veja, todas as respostas possíveis estão aqui. Então a pessoa vai marcar ou o próprio pesquisador marca pela pessoa. Tá? Aqui, qual é o sexo, qual é a situação familiar, qual é a situação de trabalho, qual é a renda familiar e assim por diante. Pode ver, todas as perguntas têm as respostas. Esse daqui é um tipo de questionário para entrevista semi-estruturada. Note que aqui em cima estão as perguntas. Ó. Quais são os principais desafios que as vazantes dos rios apresentam às operações dos portos? É a pergunta. Aqui ele vai colocar 3 desafios, ou o pesquisador ou o respondente. Tá? Aqui a segunda pergunta, como esses desafios se apresentam? Como eles acontecem na prática? A mesma coisa. Ó. Tá? Então o pesquisador sabe qual é a pergunta que ele precisa responder, mas não sabe qual é a resposta que o respondente vai dar. Ok? Então notem que um projeto de pesquisa ele tem 3 grandes agrupamentos de partes. A primeira parte são os elementos pré-textuais, que começam com o título e termina com o resumo. A segunda parte são os elementos textuais, que começa com a introdução e termina com as referências. E a terceira parte são os elementos pós-textuais, que ali nós colocamos determinados documentos, né, como o questionário, o termo de consentimento livre e esclarecido e assim por diante. Então eram essas as informações dessa nossa aula e desejamos que tenha sido esclarecidos os principais pontos de um projeto de pesquisa, de maneira que todos aqueles que tenham interesse ou precisam elaborar um projeto tenham mentalmente um esquema lógico para seguir. Muito obrigado.